Bom, eu vou até levantar aqui para falar do Dr. Hugo, porque ele merece. Então, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a presença dele aqui na nossa escola e gostaria de contar para vocês que a gente fez o convite e ele me disse assim: eu aceito antes de você fazer o convite, porque o Ministério Público tem preferência para mim e eu estou sempre disponível. Acho que isso é um grande aprendizado, isso é sabedoria. Então, eu faço questão de compartilhar isso com vocês, porque acho que é isso que é desta forma que nós temos que ver a nossa instituição, como um compromisso permanente. Doutor Hugo, eu não tenho palavras para apresentá-lo, porque o senhor é uma grande inspiração para todos nós. E não só isso, ele é a história viva do Ministério Público, dos avanços do Ministério Público, ele é a nossa força, né? Então, muito obrigada por estar aqui. Para nós é uma honra imensa e o senhor está com a palavra para proferir a sua maravilhosa e importantíssima palestra. Bem, eu vou falar de pé porque como eu me sinto mais à vontade. Quero sinceramente agradecer o convite da Escola Superior do Ministério Público, a qual eu sirvo com muita alegria. Quero cumprimentar vocês, antes de mais nada, pela vitória que vocês tiveram. Quero dizer que fiquei encantado com o discurso da doutora Isabela, que foi uma coisa emocionante, mostra o entusiasmo representativo de todos vocês e me deu vontade de estar no lugar de vocês e não no meu lugar. Eu queria começar outra vez, porque realmente é uma instituição que retribui a gente tudo o que a gente nela investe. Retribui com força, com dignidade, com esperança. Então, é uma instituição muito poderosa. Eu preparei aqui uma apresentação para vocês. Ela está aqui já na escola à disposição de vocês. Caso vocês queiram, também pode ser baixada do meu site mazili.com.br, da internet. Logo na página de abertura, tem um link chamado Notas Breves. Essa apresentação também está disponível. O que eu vou abordar hoje é como é que o Ministério Público Brasileiro alcançou o seu perfil atual. Como é que chegamos até isto? Vou mostrar qual a participação que o Ministério Público de São Paulo teve nessa luta. Não vejam nisso bairrismo, não. Eu vou contar fatos, todos documentados e provados. Não é o orgulho, pode ser uma vaidade vazia, mas o orgulho, muitas vezes, é o orgulho sadio de você ter a certeza de que fez um trabalho digno. E São Paulo não é o único Ministério Público de ponta no Brasil. Existem outros, muitos outros, como o do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e tantos estados, mas São Paulo é um dos ministérios públicos de ponta. E muitas das contribuições que os senhores hoje veem na Constituição nasceram aqui em São Paulo, fruto de colegas, trabalho como o de vocês, que hoje estão na instituição. E vou terminar fazendo algumas considerações sobre o momento atual que a nossa instituição está vivendo, as suas dificuldades e as suas cautelas. Muito bem, vamos começar falando brevemente, não vou falar coisa que os senhores já sabem desde os bancos escolares, sobre o nascimento e evolução do Ministério Público. Muitos procuram o nascimento do Ministério Público na antiguidade e veem, por exemplo, em funcionários do Antigo Egito, um magiaí, que era a língua e os olhos do rei. Ele perseguia os criminosos, defendia a viúva, os órfãos. Hoje alguém fala, puxa, mas olha aí, ó, tem semelhanças com o Ministério Público de hoje. Outros procuram na Grécia, em Roma antiga, algum funcionário que tinha alguma semelhança com o Ministério Público de hoje. Eu não identifico aí a origem do Ministério Público. Se aí fosse a origem do Ministério Público, eu pegaria um magiaí e veria como ele evoluiu e chegaria a um promotor de hoje. Não há linha de continuidade nenhuma. O Ministério Público realmente tem linha de continuidade mais recente. No fim da Idade Média e começo de tempos modernos, os reis, principalmente na Europa, o Estado começou a ficar mais complexo. O rei não podia mais julgar como Salomão, sentado num trono, e julgar os casos que apareciam na frente dele. Ele começou a criar tribunais.
distribuir justiça, havia mais complexidade no Estado moderno. E os reis começaram a instituir procuradores dele, rei, junto aos tribunais. Para quê? Para fiscalizar o que os tribunais faziam. Era para isso. Porque os tribunais nem sempre decidiam do jeito que o rei gostaria que fosse decidido. Então, os procuradores do rei, os reis falavam os nossos procuradores, ele usava plural majestático, era ele Deus, né? Nós. Então, os nossos procuradores dos nossos feitos devem fazer isso, devem fazer aquilo. Se eu pegar esses procuradores da Idade Média, e se eu acompanhar a evolução deles, eu chego a um promotor de hoje. Aí sim, aí há uma linha de continuidade. Por quê? Porque esses procuradores eram procuradores do rei no tempo da monarquia, viraram procuradores da república nos países que deixaram de ser monarquia e viraram república. E eu chego aos promotores de hoje. Eu chego. Só que isto são as origens remotas do Ministério Público. Eu não podia falar ainda em instituição, porque para haver uma instituição, é preciso haver uma finalidade, é preciso haver uma organização, é preciso haver um fim social. E aqueles reis que criavam procuradores, esses procuradores não tinham uma organização, não tinham um fim social. Eles estavam lá como advogados do rei junto aos tribunais. A organização do Ministério Público como instituição, esta tem origem mais recente. Começou praticamente no começo do século XIX, na França. Por que na França? Napoleão resolveu, por uma equipe de juristas, para reorganizar o sistema legislativo francês, o Código Civil, as codificações napoleônicas, e foi lá que, na França, o Ministério Público começou a ser organizado. Antes disso, não havia Ministério Público? Como instituição, não. Havia procuradores do rei. Eles falavam em Ministério Público? Falavam. Quando um procurador da República se dirigia a outro procurador, ou um procurador do rei se dirigia a outro, eles falavam no nosso ministério, ministério no sentido de trabalho. E eles diziam nosso Ministério Público, mas não era uma instituição. Como instituição, o Ministério Público surgiu mais recentemente. Aqui no Brasil, é evidente que no período do Brasil colônia, as origens dos nossos procuradores são as de Portugal. Brasil colônia, foi só em 1609, mais de 100 anos depois do descobrimento, que no Brasil se pôs o primeiro tribunal, que foi o Tribunal da Relação na Bahia. E imediatamente o rei pôs um procurador dele junto ao tribunal. Era a lógica da época. Criou um tribunal, põe o procurador do rei. E a partir daí, quando foi o Brasil já independente, a primeira Constituição brasileira de 1824, ela já menciona o procurador da coroa e da soberania nacional, a quem incumbia a acusação no juízo de crimes, só excepcionada a hipótese daqueles casos cuja acusação coubesse à própria Câmara dos Deputados. Já em seguida, a Constituição do Império, veio o Código de Processo Criminal, nosso primeiro Código de Processo Criminal, e ele fala dos promotores públicos, que era a terminologia da época. E eles eram nomeados pelo Executivo, nomeados diretamente, não tinha concurso, não tinha nada. O imperador é que nomeava, e para ser um promotor público, bastavam os requisitos de um jurado. Ou seja, não precisava nem ser bacharel em direito. Vocês vão falar, mas isso é um absurdo. Como é que um promotor pode ser promotor se basta ser uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, ele pode ser promotor? É que naquele tempo, em 1832, nós não tínhamos nem ainda a primeira fornada de bacharéis aqui do Brasil. Nós tínhamos bacharéis, mas eram formados na Europa. A faculdade de Olinda e de São Paulo, que foram as primeiras criadas, não tinham 5 anos ainda de existência. Então, para ser promotor naquele tempo, não precisava nem ser bacharel em direito. Mas são essas as origens dos nossos promotores. Foi na República, aqui no Brasil, que o Ministério começou a ser organizado. Como? Por um decreto. Foi um decreto
de 1890, durante o governo provisório, antes mesmo da Constituição de 1891. Vejam esse decreto, que decreto ousado, ousado. O procurador-geral era escolhido entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República escolhia um ministro e falava: você vai ser o procurador-geral da República. Origem, inclusive, da equiparação de vencimentos. Ele era um membro do tribunal que virava procurador-geral. Cabia a ele oficiar em todos os feitos do Supremo, velar pela aplicação das leis, e ele tinha mandato de 4 anos e não podia ser removido. Olha como isso era ousado. Na época, nós estamos falando de 1890. Já tinha mandato. E quem era que preparou esse decreto? Campos Salles, um paulista de Campinas. A tal ponto foi importante que Campos Salles, o dia de nascimento do Campos Salles, 13 de fevereiro, foi comemorado aqui em São Paulo, por muitos anos, como o Dia Estadual do Ministério Público. Hoje esse dia está esquecido, porque nós temos um dia nacional, que é o dia 14 de dezembro, que foi instituído por causa da sanção da primeira lei orgânica do Ministério Público Nacional. Mas é importante vocês se lembrarem que aqui, deste primeiro decreto, o Ministério Público começou a ser organizado. Não se falava mais de um procurador do rei isolado. Não. Ele tinha atribuições, ele tinha mandato, ele tinha uma organização. Já a Constituição do ano seguinte, ela mal fala do Ministério Público. Acredito que eles acharam que, como ele estava bem organizado pelo decreto, não precisava. É uma pena, porque ao que tem estabilidade, o que tem mais duração, é uma Constituição e não um decreto. A Constituição de 1891 fala só que o presidente designará o procurador-geral. Já não fala em mandato. E dava a ele iniciativa da revisão criminal a favor do réu. Não dava atribuição na persecução do crime, na defesa de interesses outros, que não a revisão em favor do réu. Muito bem. A partir daí, nós tivemos uma Constituição democrática em 34. Esta foi, como Constituição, a primeira a dar valor ao Ministério Público como instituição. Porque, ao contrário da de 1891, que nem falava, mal falava do Ministério Público, falava no Procurador-Geral e na escolha, e na revisão criminal. Mas a Constituição 34 não. Ela organizou o Ministério Público em capítulo à parte, entre os órgãos de cooperação das atividades governamentais. A escolha do Procurador-Geral deixou de ser de livre decisão do Presidente da República, passou a exigir aprovação do Senado. A remuneração ficou assegurada igual aos ministros do Supremo, que já era tradição desde a abertura da República. Estabeleceu garantias e impedimentos, mas ele era demissível ad nutum. Por quê? Porque ele era o homem que tinha o poder de acusar as mais altas autoridades, e os chefes do executivo não queriam abrir mão da escolha de quem poderia acusá-los ou favorecer os seus amigos. Esse é um vício de origem do Ministério Público, porque ele nasceu como representante do governo. Isso é verdade, foi assim que aconteceu. Mas essa Constituição de 34, que era democrática, tinha suas imperfeições, mas, no mais, ela organizou o Ministério Público. Não deu as garantias que nós desejaríamos ao Procurador-Geral, mas deu uma finalidade, deu um posicionamento constitucional distinto, mas ela durou pouco. Porque em 37, a ditadura Vargas fez uma nova Constituição que rebaixou o Ministério Público bastante. Vocês vão notar que toda a Constituição democrática valorizou o Ministério Público. E as constituições autoritárias subordinaram o Ministério Público ao governo. E a Carta de 37 foi um retrocesso, permitindo a livre nomeação e a livre destituição do Procurador-Geral da República. E, no mais, só tinha artigos esparsos, não tinha mais disciplina da instituição na Carta de 37. A de 46 foi outra Constituição democrática, deu uma reviravolta, voltou a ter título próprio, o Ministério Público, manteve o sistema de destituição e escolha do Procurador-Geral pelo presidente, com escolha e destituição ad nutum, mas pôs regras de ingresso na carreira por concurso público, não era necessário até então,
e garantias de estabilidade e inamovibilidade. Aí veio outra época de ditadura. Nós tivemos a Carta de 67, pouco mudou isso, mas colocou o Ministério Público dentro do Poder Judiciário. Houve uma reforma na Carta de 67, 69, o Ministério Público foi para dentro do Poder Executivo. Mais poderes ao Procurador-Geral. Por quê? Porque controlado pelo governo. Até que veio a emenda 7 de 77. Essa emenda merece um comentário à parte que eu vou fazer logo adiante. Como é que estava a situação do Ministério Público Brasileiro em 77? Aí já estamos entrando já nos tempos, não é o tempo de vocês, mas é o tempo nosso. Eu vivi esses momentos e posso contar para vocês em detalhes coisas que antecederam a situação atual. Em 77, o governo era militar. Ele fechou o Congresso. Fechou, simplesmente fechou. O Congresso não fazia o que o governo queria, fechava o Congresso. E aí o governo se invocava o poder de legislar em qualquer matéria, até constitucional. O Ministério Público naquela época era muito dispar. Por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, tinham mais garantias, mais conquistas do que alguns outros estados. Em alguns estados, o Ministério Público já era profissionalizado. Só era Ministério Público. Em outros estados, o Ministério Público advogava. Advogava para a parte privada, para quem quisesse. Em alguns estados, como São Paulo, nós tínhamos corregedoria, tínhamos órgãos de administração. Em alguns estados, o procurador-geral era tudo. Ele punia, ele era o corregedor, era o procurador-geral. Era muito dispar. Em alguns estados, o Ministério Público era, vamos dizer assim, parecia outra instituição. E nas lideranças nacionais do Ministério Público, a essa altura já existia órgãos de representação de classe de nível nacional, e o Ministério Público começou a perceber que as grandes decisões do nosso país tinham deixado de ser locais. O Ministério Público o Brasil já estava sendo governado a partir de órgãos centrais em Brasília. Então, nós precisávamos de um Ministério Público mais uniforme. E nós procuramos o ministro da Justiça da época, porque eles queriam mexer na Constituição. Não era preocupação do governo, o Ministério Público. O Ministério Público estava bom, bonzinho e obediente naquela época. Mas, para nós, não estava bom. E nós procuramos o ministro da Justiça, nós sabíamos que o governo ia mexer na Constituição. Como? Mexer nos poderes do Congresso, nos poderes do Executivo, na parte política, que era o que interessava para o governo. Ele não ia mexer no MP. E nem quis mexer, e nem mexeu. Mas nós pedimos ao ministro da Justiça que pusesse um artigo na reforma que eles iam fazer, dizendo que o Ministério Público Nacional iria ser organizado por uma lei complementar que criaria normas gerais. E o governo concordou. E pôs um artigo, simplesmente uma previsão de o advento de uma lei complementar que criaria normas gerais para o Ministério Público dos Estados. Foi só isto que foi feito. Mas foi aí a base, o surgimento da primeira lei orgânica nacional. E foi a base para começar o Ministério Público brasileiro a ser mais uniforme, para ter os mesmos órgãos, para ter as mesmas finalidades, as mesmas proibições, que não tinha sentido num estado o Ministério Público era de um jeito e no outro estado de outro. Um podia advogar, o outro não podia e tal. Então, esta foi a situação que nós estávamos a partir de 81, quando veio a primeira lei orgânica nacional do Ministério Público. E foi nesta situação que a Constituinte de 88 colheu o nosso país. Nós estávamos vivendo a fase pré-constituinte de 81 para frente. E nesta época, vamos ver como é que São Paulo estava. E aqui eu começo a mostrar para vocês qual o papel que São Paulo teve na reconstitucionalização e do perfil do Ministério Público brasileiro. Vejam que São Paulo, em 1930, nós tínhamos um interventor aqui, em 1930, que era Laudo de Camargo. Aliás, um ex-promotor. Não é coincidência isso, não. Veja o que ele fez. São Paulo foi o primeiro estado a estabelecer garantias de acesso em carreira.
Os outros estados não tinham acesso em carreira. Nós fizemos acesso em carreira e pusemos estabilidade aos membros do MP. O que aconteceu em 46? Diminuiu, aumentou o tamanho? Não é que eu diminui? Bom, em 1946, a Constituição Federal pegou o que nós tínhamos feito em São Paulo e já estendeu isso ao Ministério Brasileiro, ou seja, acesso em carreira e estabilidade. Mas nasceu aqui. 47, a Constituição Paulista proibiu a advocacia para os promotores. Foi a primeira proibição. Por quê? Porque nós queríamos que o promotor se dedicasse ao Ministério Público e não também à bancada privada. Por quê? Porque se ele pudesse fazer as duas coisas, sempre há o risco dele preferir aquilo que lhe dá mais dinheiro, aquilo que possa ser mais interessante para ele, e nós conseguimos a proibição da advocacia, com a garantia da equiparação remuneratória aos magistrados. Por quê? Porque o magistrado não podia advogar e os promotores podiam. Então, vocês imaginem, numa cidade média, por exemplo, um promotor que é promotor e advogado. A banca de advocacia dele é uma das maiores da cidade. Ele entra numa delegacia, ele é promotor. Ele entra no cartório, ele é promotor, e ao mesmo tempo era advogado. E nós abrimos mão do direito de advogar, que era um direito. Errado, mas era um direito, que valia no Brasil inteiro. E nós demos o exemplo de proibir a advocacia, mas havia uma garantia, que, aliás, era histórica, desde a abertura da República. E agora parou de funcionar isso aqui. Como é que eu faço para funcionar isso aqui, hein? Ah, voltou. Ainda em São Paulo, em 48, os senhores já sabem disso, isso foi mencionado até na posse de vocês, São Paulo teve a primeira promotora de justiça do Brasil. Foi a Zuleika Sucupira Quenors. Mas não foi na primeira vez que ela entrou. Ela teve que prestar 4 concursos para entrar. 4 concursos. Foi reprovada em 3 e no 4º ela entrou. Mas São Paulo foi, novamente, a primeiro a perceber a importância de reconhecer o ingresso da mulher dentro do Ministério Público. Ainda que com atraso, mas a evolução da história é feita também de lutas, de percalços. Alguns anos depois, nós tivemos no governo do Lucas Nogueira Garcês, em 1954, a lista tríplice para Procurador-Geral de Justiça. Vocês vão falar, é óbvio, é óbvio. Faz 70 anos que São Paulo conseguiu isso. Os procuradores da República não têm isso até hoje. Faz 70 anos que São Paulo tem isso. Então, quando eu digo com orgulho que nós temos algumas conquistas, é um orgulho sadio. Não é vergonhoso você ter orgulho de uma coisa bonita, bem feita, que foi conseguida. E é provável que os procuradores da República consigam isso. Quanto mais cedo, melhor. A emenda 7 de 77, eu já mencionei que previa uma lei complementar para dar caráter nacional ao Ministério Público. Essa lei de 14 de dezembro de 81, a data da promulgação dela foi tão importante que até hoje é considerado o Dia Nacional do Ministério Público, 14 de dezembro. O que essa lei tem? Aqui está escrito contribuições. Sim. Houve contribuições dos ministérios públicos de todo o Brasil. E São Paulo também contribuiu com sugestões. Eu próprio era promotor no interior na ocasião, mandei as minhas contribuições naquele tempo era pelo correio. A Associação Paulista do Ministério Público, nós tínhamos um deputado federal de São Paulo, Darcy Passos, ex-promotor de justiça, tinha sido cassado pela ditadura, foi anistiado, voltou, foi eleito, era um homem muito idealista e muito inteligente, muita gente. Ele nos ajudou muito nas reivindicações da Lei 4081, percorrendo as lideranças e gabinetes de todos os deputados para que nós conseguíssemos a aprovação dessa lei nacional, que ela deu uma boa organização para o Ministério Público e boas garantias e instrumentos de atuação funcional. Consequência dessa lei, em São Paulo, no ano seguinte, nós tivemos mandato para o Procurador-Geral.
mandato. Ou seja, não é bem um mandato, né? Tecnicamente, o mandato é uma representação. Se eu achar que o procurador-geral é mandato, quem o elegeu? O governador. Então, ele é mandatário do governador. Está errado. O nome mandato, eu repito, está na lei. Até hoje se fala em mandato procurador-geral, mas o certo é uma investidura por tempo certo, não é mandato. Mas, de qualquer forma, São Paulo conseguiu, entre aspas, mandato procurador-geral. A origem do mandato que tem hoje, que existe hoje. A lei da ação civil pública nasceu aonde? São Paulo. São Paulo. Foram alguns professores da USP e da PUC, a Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Kazuo Watanabe, Valdemar Maris de Oliveira Júnior, fizeram o primeiro projeto. E 3 promotores de justiça de São Paulo, Edson Milaré, Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz e Nelson Neri Júnior, fizeram um outro anteprojeto mais abrangente. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo foi a Brasília, entregou ao ministro da Justiça, o projeto teve andamento, foi sancionado, e veio a Lei da Ação Civil Pública 7.347/85. Essa lei revolucionou a atuação do Ministério Público Brasileiro. Como? Criando instrumento investigatório dirigido pelo próprio Ministério Público, que é o inquérito civil, e criando mecanismos de defesa coletiva, como no meio ambiente, no consumidor e outros interesses transindividuais. E deu um papel destacado ao Ministério Público na defesa social e coletiva. Vocês vão falar, bom, mas ele não tem exclusividade. Não tem exclusividade, nem deve ter exclusividade. Nesta área civil, a atribuição dele é concorrente e disjuntiva. Mas, embora ele não tenha exclusividade, ele é um dos atores mais atuantes na tutela coletiva. E aí, nós chegamos na véspera da Constituição de 88. Era a época do período constituinte. O que aconteceu nessa época? Em reconhecimento ao trabalho do Ministério Público paulista, que teve iniciativa no ingresso das mulheres, que teve iniciativa no mandato procurador-geral, que teve iniciativa na proibição da advocacia, etc., as lideranças do Ministério Público Nacional espontaneamente entregaram a presidência da CONAMP e a secretaria da CONAMP ao Ministério Público de São Paulo. Aqui, vamos ver se eu consigo diminuir isso aqui outra vez. Isto. A presidência e a secretaria da CONAMP ficaram com São Paulo. Por quê? Porque o Ministério Público Nacional entendeu que era adequado entregar a liderança para um dos ministérios públicos que tinham conquistado mais no período republicano. Aí chegamos à situação atual. A Constituinte de 88 e, consequentemente, a Constituição de cada Estado e as leis orgânicas específicas. A Lei Orgânica do Ministério Público da União, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e a Lei Orgânica de cada Ministério Público Estadual. Muito bem. Qual era o quadro da época, em 1986, 87, que antecedeu esse quadro à Constituinte? Bom, nós estávamos com a ditadura militar chegando ao fim. Felizmente, chegando ao fim, sem derramamento de sangue, mas a ditadura militar estava terminando. Nós sabíamos que uma mudança de regime viria, com certeza. Os próprios militares aceitavam sair de cena e havia uma reivindicação nos meios políticos, nas academias, na sociedade, de uma nova ordem constitucional. Havia uma expectativa de reconstitucionalização do país. O que nós podíamos fazer? Podíamos cruzar os braços e esperar. Vinha uma reforma. Mas nós não cruzamos os braços nem esperamos. Nós resolvemos levar aos constituintes o que nós pretendíamos. E aí, o Ministério Público de São Paulo e o do Brasil se preparou. A presidência e a secretaria da CONAMP, eu já disse a vocês que ficou com São Paulo. E São Paulo marcou, em 85, um Congresso Nacional. Não foi o primeiro Congresso Nacional de Ministério Público, mas foi o primeiro mais concorrido. Havia mais de 1.000 integrantes do Brasil inteiro. Nenhum estado deixou de estar presente. O tema era Ministério Público Constituinte. Não se aceitou nenhuma tese que não dissesse respeito
ao temário, Ministério Público Constituinte. Veio tese de onde o Ministério Público deveria ficar, que garantias deveria ter, quais os impedimentos que deveria ter, quais as atribuições que deveria ter. Com o resultado das teses que foram aprovadas e um questionário, a CONAMP mandou um questionário para todos os promotores do Brasil, também pelo correio. Naquele tempo era pelo correio que se fazia isso. E os promotores que quiseram deram contribuições individuais para dizer o que eles achavam das reivindicações que nós devíamos buscar na Constituinte. E com o resultado das teses do Congresso e com as respostas do questionário, nós marcamos uma reunião em Curitiba, em junho de 1986, para nós tentarmos fazer um acordo de liderança sobre o que nós queríamos levar para a Constituinte. Era um sonho quase irrealizável. Um Ministério Público que não era uno, diferente, em que havia estados que os promotores advogavam, estados que não advogavam, Ministério Público que não tinham corregedoria, outros que tinham corregedoria, um que tinha atribuições de defender a fazenda, outros não tinham. Era bem diferente o Ministério Público Nacional. Mas nós falamos, vamos tentar um acordo, vamos tentar, e fomos para Curitiba. Eu também fui para Curitiba nessa ocasião, e eu votei por São Paulo. Por quê? Porque eu era o vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público, depois fui presidente, mas naquela ocasião eu era vice. Mas o presidente da associação era o Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, que estava... O presidente era o Fleury, Luiz Antônio Fleury Filho, e o Araldo era o primeiro secretário. E eles estavam participando da mesa na presidência dos trabalhos. E no plenário, quem votou por São Paulo fui eu. E foi uma época de grandes reivindicações e lutas, porque era muito difícil aprovar alguma coisa, enquanto outras eram muito fáceis. Se você perguntasse para o plenário se eles queriam que o promotor tivesse as garantias de juiz, resposta, sim, unanimidade. Você perguntava no plenário se o promotor devia ter os mesmos impedimentos que a magistratura, a resposta era bola dividida. E quando nós votamos algumas das questões, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, se o promotor podia advogar, o Rio de Janeiro levou nada mais, nada menos que o Sérgio D'Andrea Ferreira. Quem era o Sérgio D'Andrea Ferreira? O Sérgio D'Andrea Ferreira era um grande administrativista do país, um homem extremamente culto, preparado, autor de livros, e era procurador de justiça e dono de uma das maiores bancas de advocacia do Rio de Janeiro. E ele foi lá para defender o direito de advogar que ele tinha. Ele não se conformava da gente querer proibir uma coisa que ele tinha, esse direito e tal. Ele falou apaixonadamente e tal, e nós contestamos, fomos à votação. Tem episódios que um dia, se vocês quiserem, a gente até conta, muito interessantes nessa discussão, árdua, difícil, mas ganhamos a votação. E daí por diante, outros assuntos também. Fizemos um projeto de Ministério Público que se chamou a Carta de Curitiba. Esse projeto foi a primeira vez que o Ministério Público Nacional apresentou um projeto único. Lógico que havia divergências em alguns pontos e tal, mas todos os Ministérios Públicos assinaram o projeto. E fomos para Brasília. Nesta época, começaram os trabalhos constituintes e o começo da Constituinte de 88, vocês não sabem como é que foi. Foi com o Ministério Público. Porque a comissão, a subcomissão do Poder Judiciário do Ministério Público era presidida por Plínio de Arruda Sampaio. Quem era Plínio de Arruda Sampaio? Um promotor de justiça, aposentado, tinha sido cassado, um homem de bem, um homem honrado, idealista, muito idealista. Primeiro ato do Congresso Nacional, que se transformou em Congresso Constituinte, foi ouvir o presidente da CONAMP. E nós fomos lá para dizer o que nós pretendíamos de atribuição, de serviço à coletividade. O procurador que fez a defesa desses interesses foi o Antônio Araldo Ferraz Dalpozo. Nós, antes dele ir para Brasília, o gabinete dele, os assessores, os colegas, nós o cercamos
e simulamos uma audiência com os deputados. Fizemos uma pergunta para ele, para pô-lo em dificuldade. Vocês só querem ganhar mais e trabalhar menos? Não, não é isso. O que nós pretendemos, queremos garantias, queremos que ganhe bem para recrutar bons profissionais, mas nós queremos fazer um serviço para retorno à população, assim, tal, coisa. E pressionou muito bem. Foi assim que a Constituição começou. E a partir dali, nós fomos crescendo e foi ficando como nós queríamos, até que aconteceu um quase desastre. Quem que mandava na Constituinte naquela época? Eram as lideranças. O povão, entre aspas, o baixo clero, o famoso baixo clero que tem em todos os lugares, não mandava nada. Todos os acordos eram feitos em gabinetes, os líderes de maior expressão combinavam tudo, e nós procurávamos esses líderes para conseguir. E estava bem, o Ministério Público estava indo bem na fita. Até que houve um movimento de centro, que se chamou o Centrão da época, que apresentou em plenário uma proposta substitutiva, mudando tudo o que tinha sido feito em um ano. E o Centrão aprovou, no dia 7 de abril de 88, ou seja, poucos meses antes da forma final da Constituição, aprovou um texto substitutivo no qual o Ministério Público voltava ao passado. Procurador-geral sem garantias, escolha livre do presidente da República, uma decepção. Vocês não imaginam a gente vivendo aquele ambiente há anos, lutando, e, de repente, tudo que foi feito, destruído por uma linha extremamente conservadora. E eu me lembro, eu estava em Brasília, junto com os colegas de São Paulo e dos outros estados, nós nos reunimos no quarto do hotel. O hotel era o Fenícia, um hotel modesto. Nós nos reunimos no quarto do presidente da CONAMP, que era o Araldo, Antônio Araldo Ferraz Dalpozo. E o dilema era o seguinte: o que fazer? O Sabella, que era o secretário da CONAMP, ele conhecia o regimento da Constituição melhor do que os deputados. Ele chegou e falou: olha, eliminar o que o Centrão fez é fácil. A gente propõe uma emenda supressiva, existem acordos de liderança, a gente derruba o que o Centrão fez. Só que nós temos que pôr alguma coisa no lugar. E pôr alguma coisa no lugar, nós temos voto para isso? Será que temos? E agora? E nós ficamos naquele dilema, porque se nós derrubássemos o texto Centrão e não puséssemos nada no lugar, o Ministério Público poderia ser organizado por lei ordinária. E o risco? É melhor deixar o texto Centrão, que está péssimo, ou correr o risco de ficar com outro pior? Como é que nós vamos fazer? E nós resolvemos enfrentar o desafio. Nós estávamos cuidando do Ministério Público, não da nossa geração, das gerações que vinham depois também. E nós fomos para a luta. Nós propusemos a emenda supressiva, foi aprovada, saiu o texto do Centrão e ficamos costurando acordo de liderança. Vocês vão acreditar? Nós tivemos uma semana apenas. O texto Centrão, derrubando o que nós tínhamos feito, foi aprovado em 7 de abril. No dia 12 de abril, nós conseguimos aprovar o texto, basicamente é o que está em vigor hoje. Foi o tempo que nós tivemos. E nós conseguimos, com 350 votos favoráveis, 12 contra e 21 abstenções, foi aprovado o texto básico que existe hoje. Houve depois algumas reformas da Constituição, mas basicamente foi isso. A quem devemos isso? A CONAMP. A todos os ministérios públicos que estavam em Brasília, de todos os estados. Ao Ibsen Pinheiro, já falecido, foi um leão na defesa do Ministério Público, um ex-promotor do Rio Grande do Sul. Teodoro Mendes, aqui em São Paulo, nos ajudou muito, era deputado paulista. Arruda Sampaio, já falecido, também nos ajudou muito, e outros deputados, mesmo que não do Ministério Público, nos ajudaram muito. O texto final dá o conceito de Ministério Público, primeira vez que uma Constituição disse o que era Ministério Público e suas finalidades. Garantias, vedações, as suas principais funções e instrumentos. Muito bem, aqui é uma fotografia de lembrança. Só para vocês terem uma ideia,
Esse é o gabinete do Ibsen Pinheiro. O Ibsen Pinheiro era o braço direito do Ulisses Guimarães, que era o presidente da Constituinte. Sabe quem eu compunha o gabinete? Nós, os promotores. Aqui é o Sabella, aqui sou eu, não parece, né? Aqui é o Renato Martins Costa, aqui o Shiroshi Onk, o Maurício Augusto Gomes. Nós trabalhávamos no gabinete do Ibsen Pinheiro. Era lá que nós fazíamos emendas substitutivas, não só da parte do MP, não, de tudo. Os deputados pediam para a gente, eu apoio vocês, mas você precisa nos ajudar nesse assunto, naquele. Então, a gente fazia tudo o que fosse necessário, lícito e honesto, evidentemente. Mas a Constituição de 88 veio e deu um perfil único para o Ministério Público Brasileiro, avançado. Mas, ao mesmo tempo, nos trouxe um desafio. E eu, naquela ocasião, em 88, cheguei a escrever isso num livro. Resta ver se o Ministério Público vai se desincumbir dos seus mistérios para uma atuação serena, segura e imparcial, bem como destemida, sem ser temerária, destinada só à defesa do interesse público. Esta foi, em rápida síntese, a história do ponto que nós chegamos até aqui. E, ao chegarmos aqui, como é que está o Ministério Público de hoje? Muito bem. Hoje nós podemos dizer que o nosso Ministério Público brasileiro, com orgulho, é um dos mais avançados do mundo. Eu já cheguei a fazer amizade com um professor da Universidade de Munique, Raul Mum, hoje, infelizmente, faleceu moço, surpreso de nós termos garantias que na Alemanha não tem, na França não tem. Por exemplo, na Alemanha, o ministro da Justiça, em certas circunstâncias, pode determinar ao chefe do Ministério Público o arquivamento de uma investigação. Nós não temos isso. Então, tem coisas que nós crescemos e crescemos bem, avançamos. O Ministério Público não é um poder de Estado, mas tem garantias de poder de Estado. Ele hoje tem caráter nacional. Se vocês forem, como muitos de nós, o nosso presidente, Paulo Penteado, e outros colegas que visitam frequentemente outros estados, eles vão em outros estados, estão falando a mesma língua, nós temos o mesmo estatuto. Não era assim. Hoje o Ministério Público tem autonomias, os promotores têm independência no exercício da função. O próprio procurador-geral tem limites. Não é como no tempo que eu entrei, que o procurador-geral tirava quem ele quisesse de qualquer processo e punha quem ele quisesse ali. Não é mais assim. Há limites, há critérios para se afastar um promotor. O promotor hoje tem poderes investigatórios diretos. Não tinha. Ele tinha que se valer da polícia para investigar na área criminal. Hoje tem poderes investigatórios diretos na área criminal e na área civil, como vou mencionar. E ele não é mais defensor do Estado, nem do governo, nem dos governantes. Já foi. Foi assim que ele nasceu. Mas hoje nós somos defensores da sociedade, do cidadão, dos direitos sociais e coletivos, dos interesses indisponíveis. Olha que mudança notável de perfil. Nós alcançamos uma posição à parte na Constituição. Nós estamos entre as funções essenciais da justiça. A nossa natureza jurídica ainda é administrativa. Por quê? Porque nós não fazemos a lei, nós não fazemos jurisdição, nós trabalhamos na execução da lei. Isso é atividade administrativa. Mas temos garantias de poder. Os nossos predicamentos e as nossas vedações são semelhantes à dos magistrados. As autonomias da nossa instituição, a independência dos seus membros, nós temos iniciativa de lei. Você fala, isso é natural? Natural agora. Não era assim antes de 88. O presidente da República comete crime de responsabilidade se atentar contra as garantias do Ministério Público, livre exercício do Ministério Público. O Ministério Público não pode ser disciplinado por medida provisória. Tem o mesmo estatuto que a magistratura e o mesmo tipo, ele se submete ao mesmo tipo de controle externo que a magistratura. O conceito constitucional do Ministério Público, vocês bem o conhecem, como instituição permanente, essencial função jurisdicional do Estado. Ele está incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Se nós virmos o seu objeto e seus fins, nós vemos que ele perdeu o caráter local. Hoje, o Ministério Público, pelo seu objeto e pelos seus fins, tem caráter nacional. Eu queria destacar alguns pontos.
Hoje ele é uma instituição, claramente. A própria Constituição estabelece uma relação, a sua organização, o seu fim social e bem comum. Ele é essencial à função jurisdicional, diz a Constituição. Eu quero acrescentar um detalhe aqui. Ele não funciona em todos os processos. Como é que ele pode ser essencial se ele não funciona em todos os processos? A lei diz que ele defende a ordem jurídica, mas não é qualquer lei que o Ministério Público defende. Como é que fica? Então, eu queria dizer a vocês que é o seguinte, a essencialidade do Ministério Público, a função jurisdicional e a defesa da ordem jurídica são presentes na atuação do Ministério Público, desde que esteja em jogo a sua finalidade institucional. Qual é a finalidade do Ministério Público? Trata-se da defesa do regime democrático? Sempre. Sempre. E aí ele é essencial à função jurisdicional. Aí ele vai defender a ordem jurídica nesse caso. Está em jogo o interesse social? Sempre ele vai atuar. Está em jogo um interesse individual indisponível? Se for interesse individual, só quando indisponível. Senão ele não vai atuar. Então, em outras palavras, se eu pego uma ação de despejo entre partes maiores e capazes, o inquilino não paga aluguel. Há uma violação da ordem jurídica? Há. A lei diz que o inquilino deve pagar o aluguel. O Ministério Público vai cobrar aluguel? Não. Ele vai funcionar naquele processo? Não. Por quê? Porque não está em jogo aqui nem a defesa do regime democrático, nem é uma questão de interesse social, nem aquele interesse é indisponível. É o interesse individual disponível. O locador é maior e capaz, se ele não quiser cobrar o aluguel e deixar o cara morar de graça na casa dele, ele pode. Então, vocês vejam que há uma finalidade da atuação institucional. A relevância constitucional do Ministério Público é clara, a Constituição mostrou, considerando-o permanente como instituição, destinando ao cumprimento da lei, ele garante a inércia do Poder Judiciário nos casos em que ele toma a iniciativa, o que é uma garantia para o devido processo legal, e deu ao Ministério Público a defesa dos maiores valores sociais. Por exemplo, combate ao crime, a defesa da probidade administrativa, do meio ambiente, etc. Então, com este quadro, a relevância constitucional é muito grande. E ainda mais deu ao Ministério Público uma parcela direta da soberania do Estado. O que é a soberania? É o poder incontrastável de um órgão do Estado de querer coercitivamente de fixar competências, dizia a Taliba Nogueira. Muito bem, o Ministério Público tem soberania? Num momento da sua atuação, ele tem. Por quê? No jus puniendi, eu preciso, primeiro, que haja uma lei. Quem controla isso? É o Legislativo, que pode até derrubar o veto do presidente da República. Depois, nós temos a acusação penal. Esta é monopolizada pelo Ministério Público. Porque se o Ministério Público, dentro do prazo, não estou falando do promotor omisso, que aí cabe ação subsidiária, mas dentro do prazo, se ele fundamentadamente não denunciar, ele dá a última palavra. O judiciário é obrigado a aceitar aquela situação. Agora, dada a denúncia, eu preciso da jurisdição. Quem dá a última palavra é o judiciário. E, finalmente, nós temos a execução penal, cuja última palavra é dada pelo Poder Executivo, que pode, inclusive, dar o indulto. Agora, alguns poderiam dizer, mas espera aí, o Ministério Público não é poder de Estado. Se ele monopoliza um dos momentos do jus puniendi, não está havendo aí uma inconstitucionalidade, porque ele está deixando de promover em juízo uma responsabilidade criminal. Mas não há inconstitucionalidade pelo seguinte, o direito do Poder Judiciário de prestar jurisdição supõe o quê? Uma imputação. O Judiciário não pode fazer uma imputação. Se não há imputação, não há jurisdição. Se não há lei, não há crime. Então, há momentos da soberania, este momento aqui, quando o órgão do Ministério Público, não quando ele age, quando ele não propõe ação fundamentadamente, ele condiciona o exercício do jus puniendi do Estado. Enfim, ontem e hoje,
A diferença é enorme. Antes, o Ministério Público era órgão do Executivo. O Procurador-Geral demissível ad nutum. Hoje tem mandato. As designações que o Procurador-Geral podia fazer eram discricionárias. Ele designava quem ele quisesse. Tirava quem ele quisesse de qualquer processo. Servia a quem? A ditadura. Era ótimo para a ditadura isso. O Ministério Público tinha um papel mínimo na Constituição. Não tinha nenhum perfil nacional. Veja, hoje é tudo ao contrário. O Ministério Público tem autonomia, garantias de poder, os membros, até um promotor substituto, os senhores, têm independência. Nunca o procurador-geral, o assessor, vai ligar para vocês e falar, recorra. Peça o arquivamento nesse caso. Isso não existe. Vocês têm independência funcional. Elevados status constitucional e uma parcela de soberania. O que aconteceu de 88 para cá? Vamos pegar agora as décadas que seguiram. Pessoas que nunca tinham sido processadas no Brasil começaram a ser processadas. Grandes empresários, políticos, administradores, antes inalcançáveis, começaram a ser processados e alguns foram para a cadeia. O que aconteceu, hein? Dá para imaginar, não é? Reações. Primeiro, é fácil de imaginar. Desde que o Brasil foi descoberto, as grandes autoridades eram inacessíveis à justiça. Inacessíveis. Vocês, tirando a época da ditadura que prendeu e perseguiu quem bem quis, fora daí vocês não veem um governador de estado, um presidente da república ser processado, tenha ou não feito coisas erradas. Uma grande autoridade. E começou a acontecer de serem processadas. As reações foram evidentes. Uma delas, das mais graves, foi a PEC 37 de 2011. O que eles quiseram cortar os deputados e os senadores? Quiseram proibir o Ministério Público de investigar. Porque quando o Ministério Público investiga por meio da polícia, a polícia é um órgão administrativo cujo chefe é escolhido pelos governantes. Dá para você escolher o chefe da polícia. Já o Ministério Público, o Procurador-Geral nos estados tem lista tríplice, e mesmo da República tem mandato. É bem diferente a independência que o Ministério Público tem. É mais difícil você enquadrar o Ministério Público como uma instituição autônoma do que um órgão administrativo. E a PEC 37 percebeu que o grande poder do Ministério Público nascia da investigação direta. Quando o Ministério Público ia investigar, ele descobria o fato, mesmo que não conviesse à autoridade, não conviesse ao grande administrador. E aí o Ministério começou a pôr as manguinhas de fora. Começou, então eles fizeram, proibiu o Ministério Público de investigar na área criminal, dizendo que na área criminal a polícia tinha exclusividade. Não é verdade que a polícia tem exclusividade. Vocês vejam que os crimes eleitorais são investigados pela Justiça Eleitoral. Vocês vejam que há muito crime, que também é ilícito civil, que são investigados pelas autoridades administrativas. E se aquilo também for crime, o órgão administrativo pode propor ação, mesmo sem inquérito policial. Basta que ele tenha em mãos os elementos de materialidade e autoria. Vocês vejam que o prefeito pode pôr um servidor na rua por improbidade com base no processo administrativo. E pode ser que a improbidade também configure um crime. Não é verdade que a polícia tivesse exclusividade na investigação. E esta PEC 37 de 2011 ocorreu numa época em que o Ministério Público estava bem na opinião pública. Por quê? Era a época que a Lava Jato estava indo com bastante prestígio. Ainda não tinha sido desmontada pelo Supremo Tribunal Federal. E nesta ocasião, a população percebeu a importância de um Ministério Público forte. É lógico que o Ministério Público trabalhou, foi à imprensa, foi aos jornais, foi à televisão, porque a gente precisa da colaboração e do apoio da sociedade. Nós não falamos sozinhos. Nós temos que mostrar serviço. Não só fazer o serviço, mas tem que mostrar o serviço que está sendo feito. E o Ministério Público conseguiu mobilizar a sociedade, e este prédio aqui onde nós estamos foi abraçado pela população durante as manifestações de junho de 2013,
em defesa do Ministério Público. Os deputados perceberam a repercussão social que o Ministério Público tinha na ocasião e eles votaram por 430 votos contra a PEC, a nosso favor. Olha que vitória grande em 2013. Mas os adversários do Ministério Público não pararam, não. E nem estão parados. 10 anos depois, eles fizeram a PEC 521, que o nosso presidente, Paulo Penteado, da associação, acabou de contar aos senhores que nós ganhamos com mais dificuldade. Ganhamos, sim, ganhamos por uma razão. Porque o quórum para aprovar uma emenda constitucional é muito alta. Aqui, ela foi rejeitada, a PEC, por 297 votos a favor da PEC. Ou seja, ela foi aprovada pelos deputados. Só não foi aprovada pelo quórum necessário. Faltaram 11 votos para eles aprovarem que o Conselho Nacional do Ministério Público poderia rever e desconstituir até atos da atividade fim do Ministério Público. Até uma denúncia, até um recurso poderia ser revisto pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E nós, com um trabalho muito grande das nossas lideranças, e aqui pode falar muito melhor do que eu, o nosso presidente, Paulo Penteado, que viu isto de perto, nós corremos grandes riscos, mas, felizmente, nós conseguimos derrubar também esse projeto. Eu diria o seguinte, por que nós ganhamos fácil a PEC 37 e quase perdemos a PEC 521? Porque nós precisamos chegar mais ao povo. Nós não temos muita gente que nos defenda, não. Essa é a verdade. Assim, deputado, chefe de executivo, empresário, eles não morrem de amores para o Ministério Público, não. Não vão mandar cartinha de amor para nenhum de nós. Agora, em compensação, o povo pode nos ajudar. Como? A gente trabalhando para o povo e mostrando que estamos trabalhando para ele. Nós temos que mostrar o serviço que fazemos. É a nossa defesa. A força do Ministério Público está na sociedade. Os movimentos populares de junho de 2013 estavam lá em cima. O que aconteceu em 2021? Nós estávamos lá embaixo. Por quê? Vocês têm acompanhado a notícia dos jornais, o desmontamento da Lava Jato, etc. A situação, então, é a seguinte. Nós temos tido embaraços sucessivos. Inúmeras emendas constitucionais foram apresentadas, continuam sendo apresentadas e ainda vão ser apresentadas. Nós já tivemos tentativa de lei de mordaça. Por que eles querem amordaçar o Ministério Público? Para a gente não falar, para não prestarmos conta. Ah, não, o promotor não pode ir à imprensa. Sim, não pode para contar fatos sigilosos da sua função. É evidente que não pode. Mas prestar contas do que está fazendo, isso é saudável, com responsabilidade, com cuidado e com respeito até à presunção de inocência e outros princípios constitucionais. E aqui nós tivemos uma coisa inacreditável, já faz mais de 20 anos, vai falar, por que vai contar uma coisa de 20 anos atrás? Mas a gente não pode perder a noção da história, do que aconteceu, porque quem não sabe a história pode cometer erros, justamente por não conhecer o que aconteceu. Em 2000 exatamente, o então presidente da República fez uma medida provisória dizendo que se um promotor, um de nós, processasse uma autoridade, a autoridade poderia reconvir contra o membro do Ministério Público acusando o promotor de improbidade. Sim. Veja, ele não tinha a menor noção. Lógico, o presidente da República não tinha mesmo, mas o assessor que preparou isso, surpreendentemente, também não tinha noção que a reconvenção precisa ser, primeiro, entre as mesmas partes. E não são as mesmas partes. O promotor, quando propõe ação de improbidade, ele não é parte na ação. Quem está propondo a ação é o Ministério Público. E a reconvenção era contra a pessoa física do promotor. Então, não há identidade de partes, nem há conexidade entre os pedidos, e o absurdo era tão grande que a CONAMP convidou uma equipe de juristas, eu tive a honra de ser convidado, entre outros colegas, para a gente preparar uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse absurdo. Mas não deu tempo da gente propor ação.
a comunidade jurídica em geral ficou contra, o governo voltou atrás e revogou. Mas eu conto isso para vocês, para a gente ficar vigilante. É assim, a nossa vida é um eterno momento de atenção. Não se pode descuidar. Várias tentativas de suprimir a investigação criminal do Ministério Público têm sido feitas nesses anos todos. A PEC 37 foi uma, sucessivas reaberturas da questão têm sido propostas ao Supremo, e agora, na semana passada, o Supremo julgou a DIN 3329 de Santa Catarina e a 3637 de Pernambuco, felizmente a nosso favor, decidiu bem, dizendo o seguinte, que o Ministério Público pode investigar, sim, até na área criminal, mas ele está sujeito às mesmas regras do inquérito policial, ou seja, tem que ter prazo, tem que dar ciência ao Poder Judiciário da investigação que está sendo feita e do arquivamento. E eu acho muito sensato isso, é lógico, o promotor não pode investigar na gaveta, e só ele que sabe que ele está investigando. Nesse ponto, o Supremo decidiu bem, mas se não tivesse sido, isso mostra que, reiterado, na semana passada, permanentemente os poderes do Ministério Público estão sendo questionados perante os tribunais. Restrições crescentes à ação civil pública têm sido propostas. A Lei da Ação Civil Pública entrou em vigor em 1985. No mesmo dia, o presidente da República da época proibiu o uso de ação civil pública para outros interesses difusos coletivos. Depois nós derrubamos isso na Constituição e no Código do Consumidor voltou a ter outros interesses. Mas assim que foi proposta, já tivemos o primeiro embaque. Existe até hoje em vigor o parágrafo 1º da Lei da Ação Civil, do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, proibindo o uso de ação civil pública contra o governo, atos do governo. Nós não podemos entrar com ação civil pública em matéria de impostos, contribuições sociais, fundos sociais, contribuições previdenciárias. Por quê? Porque isso não interessa ao governo. Então, e está em vigor até hoje. E a medida provisória, só, mas não tem prazo de caducidade, essas não, porque essas são anteriores à emenda que estabeleceu o prazo para a medida provisória. Riscos para garantias do MP, riscos permanentes. Nós tivemos a emenda 45 de 2004, que criou o Conselho Nacional do Ministério Público de Justiça também, para fiscalizar o trabalho dos magistrados e promotores. Eu não sou contra que o Ministério Público seja fiscalizado, pelo contrário, mas isso daí não é fruto de uma ideologia sadia, isso é fruto de uma ação de represália contra o Ministério Público. E nós não estamos livres de novas sacadas que possam vir. A imprensa muitas vezes trata o Ministério Público como uma carreira de privilegiados, que ganha bem. Mas o Ministério Público precisa ganhar bem, senão não recrutaria bons promotores. O salário é uma retribuição condigna. Nós temos que merecer a retribuição. Mas é justo, é necessário. As garantias do promotor não podem ser vistas como garantias pessoais. Elas são garantias institucionais, são importantes. Mas a imprensa, muitas vezes, de boa ou de má fé, não sei, tenta mostrar que o Ministério Público é uma carreira de funcionalismo privilegiado. Não é verdade. Será que é privilegiado trabalhar em casa, fim de semana, em férias, como eu muitas vezes trabalhei? Será que os funcionários, em geral, fazem isso? Nós fazemos. Então, é uma carreira de muito sacrifício, de muita dedicação. Precisa ser bem retribuída. E o próprio Supremo Tribunal Federal também dá sua contribuição, muitas vezes, para embaraços da atuação do Ministério Público. Muitas vezes o Supremo já aceitou acordos de colaboração premiada sem o Ministério Público. Isso é absurdo. O Ministério Público é titular privativo da pretensão penal punitiva em ação pública. Não pode ter acordo de colaboração premiada que envolva jus puniendi sem o titular da ação. Isso é evidente. Não para o Supremo. O Supremo anulou inúmeras condenações da Lava Jato com grande desprestígio da Justiça. Por quê? Porque muitos dos que foram condenados eram confessos, devolveram dinheiro. Vocês acham que eles devolveriam o dinheiro se o dinheiro fosse deles? Mas o Supremo achou que tinha que anular.
O Supremo faz investigações diretamente, juiz investigando. O inquérito 4781 de 2019 das fake news, dirigida pelos magistrados, sob sigilo. O Supremo aumentou, um grande elastério, a própria competência. Veja, vítimas investigando. Quando vocês já viram isso em país civilizado? Mandando prender e julgando pessoas que não são sujeitas ao foro prerrogativo de função. Editando normatividade abstrata em tese. O Supremo pode fazer lei em tese? Em súmula vinculante, pode, a Constituição permite. Quando o Supremo julga uma ação direta de inconstitucionalidade ou declara a constitucionalidade de uma lei, ele está fazendo normatividade abstrata. Mas a Constituição autoriza. Agora, quando o Supremo diz o que é aborto, o que não é aborto, o que é crime de entorpecente, o que não é, ele está legislando. Mesmo que ele legisle certo, ele não pode legislar, porque ele não tem atribuição para isso. Então, todos esses aspectos que eu estou destacando são preocupações atuais, grandes que nós temos. Por quê? Porque nós precisamos viver com segurança numa ordem constitucional tranquila e justa. O que precisa ser feito? Mudar uma lei? Vamos mudar uma lei. Como? Pelo processo legislativo. A ação civil pública diariamente está sujeita a avanços e, sobretudo, a retrocessos. Desde do veto da norma de extensão, limites à coisa julgada, restrição de objeto, medida provisória permitindo reconvenção contra o MP, o parágrafo único da Lei da Ação Civil Pública limitando o seu objeto. Em 2009 e 2010, houve uma tentativa de atualizar a Lei da Ação Civil Pública. Os deputados arquivaram. Na Comissão de Constituição e Justiça. O Código de 2015, o Código de Processo Civil, não falou do processo coletivo. Não tem um capítulo sobre o processo. É a maior novidade dos últimos 50 anos. Era a ocasião do Código de Processo Civil ter um livro, um capítulo sobre o processo coletivo para harmonizar melhor a tutela coletiva com a individual. Nada, passou de lado. Ou seja, não é fácil o nosso trabalho. Enfim, o Ministério Público de hoje não é uma instituição pronta e acabada. Os senhores entraram numa instituição que está em permanente evolução. Por que eu falei da história do Ministério Público? Para mostrar aos senhores como o Ministério Público mudou. Ele era uma coisa, hoje é completamente outra. Ele era procurador do rei. Hoje nós não somos procuradores nem do rei, nem do Estado e nem do governante. Nós somos procuradores da sociedade. É uma mudança notável e está em evolução. Ela não está pronta. Hoje, nós temos que continuar produzindo e criando, o que compete à nova geração. O Ministério Público tem mostrado uma qualidade, que é a sua capacidade de adaptação. Os senhores notem que a evolução histórica prova isso. Ele se adaptou. O país era monarquia, virou república, ele se adaptou. Ele virou defesa de sociedade, não defesa do governante, o Ministério Público se adaptou, com dificuldades, com tropeços. Há, evidente, dificuldades, mas ele está em movimento. E o Ministério Público, hoje, adquiriu novas experiências, o trabalho, o teletrabalho, a informatização, isso não existia antigamente, o Ministério Público está habilitado a isto. Agora, a chave está na dedicação à coletividade. Por quê? Primeiro, porque é a nossa finalidade. E segundo, porque nós dependemos disso para mantermos o que conseguimos e conseguirmos mais do que já temos, se é que isto é possível. A nossa força vem da sociedade. Eu não diria que hoje é momento de usufruir o que nós conseguimos. Hoje é momento de pôr em prática, de maneira responsável, as conquistas e atribuições, que foram fruto do esforço e sacrifício de todas as gerações que antecederam. Todas. E também vai ser fruto do sacrifício e esforço das gerações
atuais. Mais poderes nós tivemos, sim, mas isso gera mais responsabilidade e redobrado cuidado. Por quê? Porque só com uma atuação ponderada e técnica é que nós vamos conseguir manter o que temos e crescer naquilo que precisarmos. Eu agradeço demais a atenção de vocês, quero me pôr à disposição de vocês para perguntas, debates, questionamentos, até objeções, tanto aqui quanto por e-mail. Vocês, pelo meu site, vocês vão ver o meu e-mail. Aliás, é muito fácil, posso até dizer aqui, é hugo@apmp.com.br. Vocês já devem ter o e-mail de vocês da associação, não tem? Eu sou o único Hugo. Então é isso aí, gente. Obrigado. E, por favor, a palavra de vocês. E agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui.